Bem-vindo ao Electrified. Eu sou seu apresentador, Dylan Loomis. Hoje, Elon fez um grande anúncio parabenizando a equipe de design de chips de IA por finalizar o IA 5, IA 6 Dojo 3 e outros chips empolgantes estão em desenvolvimento. E Elon chegou a compartilhar uma imagem que parece ser o design real do IA 5. Voltaremos a isso em breve, mas você tem o processador principal bem no centro. E em cada lado há 6 chips de memória. 6 deste lado, 6 deste lado, totalizando 12. E esse SoC central, ou sistema em um chip, junto com esses 12 chips de memória, são encapsulados juntos nesse substrato que você vê, que tem algumas inscrições nele. Como você pode imaginar, há muito para analisar aqui, pois isso representa uma grande mudança em relação ao IA 4. Primeiro, Elon agradeceu a Taiwan Semi e a Samsung pelo apoio na produção desse chip, que será um dos chips de IA mais produzidos da história. E então Elon foi perguntado, isso vai para os carros ou para os robôs? Ao que Elon respondeu, Optimus e nossos clusters de supercomputadores. O IA4 é suficiente para alcançar uma segurança muito melhor do que a humana para o FSD. Então, desde o início, a expectativa era de que o IA5, é claro, seria colocado nos veículos para tornar o FSD super-humano do ponto de vista da segurança. Mas agora, com a Tesla reescrevendo o compilador, o runtime e tudo o que cobrimos, eles agora estão claramente bastante confiantes de que o IA4 será mais do que suficiente para operar sem supervisão. O que sim, é mais uma evidência anedótica muito forte para todos vocês que possuem o hardware 3. Não estou dizendo que agora estou garantindo que o modo sem supervisão chegará aos veículos com hardware 3, mas eu postularia que a Tesla resolver o modo sem supervisão confortavelmente no IA4 é um sinal muito encorajador. Que em algum momento veremos uma versão 14 ou até mesmo uma versão 15 Lite que chegará aos veículos com hardware 3 e estará próxima do modo sem supervisão, se não totalmente sem supervisão. E eu sei que muita gente já descartou a possibilidade do hardware 3 rodar no modo sem supervisão. Eu pessoalmente não sou uma dessas pessoas. Considerando o que observo na quantização e destilação, além dos ganhos de eficiência possíveis, no software, acho que há uma pequena chance de a Tesla conseguir fazer algo surpreendente com o hardware 3 quando se trata de uma versão leve do verdadeiro modelo sem supervisão. Só lembre-se de que a boa notícia é que Elon já disse que vai cuidar dos donos do hardware 3, seja lá como isso for. Então, no caso mais provável de que o hardware 3 realmente não consiga rodar um modelo sem supervisão, a Tesla já se comprometeu a resolver essa situação quando chegar a hora. Mas antes de entrarmos no IA5 em si, acho importante destacar isso. Elon acabou de dizer isso em 18 de março deste ano, o IA5 vai superar expectativas, pois a stack de software de IA foi feita para usar cada circuito de forma eficiente. Projetamos em conjunto nosso software e hardware de IA. Tenham em mente que o IA5, embora possa ser usado para treinamento em data centers, é otimizado principalmente para a computação de IA na borda, no Optimus e no Robotaxi. Ainda há muito espaço para melhorias. No mesmo meio retículo e no mesmo nó de processo, acreditamos que um único chip IA6 tem potencial para igualar um IA5 com 2 sistemas em um chip. Então, hoje estamos focando apenas no IA5, mas quero deixar claro que, há menos de um mês, Elon disse que o IA5 estaria indo para os carros, ou seja, robotáxis. E existe um cenário em que, quando essa postagem foi feita, o IA5 já estava realmente finalizado ou pelo menos muito próximo desse estágio. E para fins aqui, taped out só significa que o design está pronto, está finalizado e já foi enviado para as fábricas, ou seja, Samsung e TSMC. Então meu ponto é que, independentemente do IA5 estar ou não em um veículo da Tesla, isso ainda é incerto. Pessoalmente acho que eles vão colocar nos carros. Mas por enquanto, a nova expectativa deve ser que o IA4 será o chip nos veículos da Tesla no futuro previsível. O que é um indicativo muito forte de que a equipe da Tesla neste momento está muito confiante sobre o que pode fazer com esses modelos menores. E mais um comentário do Elon. Foi em 18 de janeiro deste ano. O IA4 sozinho atingirá níveis de segurança na direção autônoma muito superiores aos humanos. O IA5 vai tornar os carros quase perfeitos e melhorar muito o Optimus. O IA6 será para o Optimus e para os data centers. O IA7 e o Dojo 3 serão computação de IA baseada no espaço. Então, novamente, o que Elon acabou de dizer hoje seria uma mudança em relação aos 2 pontos intermediários. Do jeito que estou entendendo, a Tesla sabe que o Optimus vai precisar do IA5 do poder de processamento, das melhorias na largura de banda e tudo mais. Então, neste momento, esse é o foco do programa IA5. A Tesla sabe que o Optimus precisa disso antes de tudo. Mas se a Samsung e a TSMC conseguirem iniciar a produção do IA5 e aumentar o volume, chegando ao nível que supere materialmente a produção do Optimus,
Acredito que isso seja uma possibilidade real. Assim, qualquer capacidade extra de chips pode ser usada em veículos, caso não seja destinada aos data centers. E eu tenho que dizer, acho que já deveria estar óbvio que a Tesla espera resolver a direção autônoma sem supervisão com o IA. 4 porque o IA, 5 só é esperado para o final do ano que vem. E obviamente a Tesla espera começar a escalar o sistema sem supervisão muito antes disso, mas quem sabe? Talvez o mercado precisasse de mais garantia de que o IA 4 funcionará sem supervisão. E agora, rapidinho, antes de entrarmos nesse design de chip, há poucos dias, o FBI classificou uma recente violação de dados como um incidente grave e notificou o Congresso sobre a invasão cibernética. Ou seja, sim, a agência responsável por investigar crimes cibernéticos não consegue manter seu próprio sistema protegido. A Surfshark, patrocinadora deste vídeo, adicionou um novo recurso para situações como essa que afetam você de perto. E para aqueles que não prestam muita atenção, vou logo avisando que isso acontece o tempo todo. O Surfshark OnePlus agora inclui até $1 milhão em cobertura contra roubo de identidade para clientes dos Estados Unidos sem custo adicional. Então, se sua identidade for roubada, e de novo, os dados indicam que é uma questão de quando isso vai acontecer, não de se vai acontecer. Nesse caso, o Surfshark reembolsa honorários advocatícios, substituição de documentos, salários perdidos, até $1.000 e aconselhamento de saúde mental. Você também conta com um investigador licenciado para restaurar seu crédito e registros em caso de roubo de identidade. E claro, o melhor de tudo, isso é além de tudo o que o Surfshark já faz para evitar que isso aconteça em primeiro lugar. A identidade alternativa do Surfshark permite criar nome, e-mail e número distintos para novos cadastros, mantendo suas informações reais fora desses bancos de dados. Eles lançaram um bloqueador de conteúdo que bloqueia categorias inteiras de sites em todos os dispositivos da família. Você pode protegê-lo com autenticação em 2 etapas, garantindo controle total, e uma conta cobre dispositivos ilimitados. A Surfshark concluiu nova auditoria de segurança independente sem vulnerabilidades críticas. Se quiser apoiar meu trabalho, acesse surfshark.com/electrified ou use o código Electrified na compra e ganhe 4 meses extras de Surfshark VPN. Agora, essa imagem estava circulando e acho que muita gente ficou confusa. Ela estava comparando a placa de circuito impresso IA 4 da Tesla, toda a placa que contém os 2 sockets IA, 4 esses pequenos quadrados na placa maior. Essa imagem estava sendo comparada erroneamente diretamente com apenas um socket IA 5, que tem uma nova estratégia de empacotamento de memória que foi empacotada junto nesse substrato, que parece essa moldura aqui. Mas o motivo pelo qual eles não deveriam ter sido comparados assim é porque esse IA 5 é, na prática, um desses IA 4 aqui. Então, a maneira mais fácil de pensar sobre isso é essa imagem. A comparação é pegar um desses sockets IA 4, removê-lo da placa de circuito impresso e depois ampliá-lo para deixá-lo maior. E então mostrar as mudanças a partir daí sobre como o IA 5 vai ficar. E agora temos pessoas dizendo, tá vendo, eu te disse que o IA 5 não vai ter mais redundância. Vai ser apenas uma pastilha do IA 5, mas eu simplesmente não estou confiante de que esse seja o caso. Acho que as pessoas estão interpretando as coisas de forma exagerada agora. Então eu definitivamente ainda acho que existe um cenário em que a Tesla vai ter 2 desses pacotes IA, 5 como eu estou chamando, porque ele realmente tem o socket, a memória e o substrato, tudo embalado junto. E aí a Tesla vai pegar 2 desses e realmente colocar em uma placa de circuito impresso maior para ter 2 desses chips IA, 5, assim como vimos com o IA, 4 para redundância caso um falhe. Agora não temos nada oficial sobre isso, é só uma especulação minha. Hoje, Elon também comentou, um único IA, 5 tem cerca de 5 vezes a capacidade de processamento útil de um IA. 4 com 2 sockets, ou seja, um chip IA. 5 tem 5 vezes a capacidade de processamento de 2 sockets do IA. 4. E eu não quero especular muito aqui com base nas palavras do Elon, então vou apenas assumir que esse número vai continuar o mesmo. Mesmo que a Tesla mude para um socket duplo do IA, 5 para redundância, ou seja, um socket duplo, o IA 5 ainda teria cerca de 5 vezes a capacidade de processamento útil em comparação com o IA 4. Isso é por causa do meu entendimento de como a Tesla lida com a redundância. Tenho quase certeza de que cada socket precisa ser totalmente capaz de rodar a neural net do FSD caso um deles falhe completamente. Ou seja, a capacidade de processamento útil não mudaria muito, pois ambos rodam em paralelo. Agora, olhando para o IA 5, espero que todos vocês estejam assistindo a cada episódio para se manterem atualizados. Lembram que eu disse que ia falar de novo sobre CoAs, chip sobre wafer sobre substrato, que é uma técnica avançada de empacotamento que a Tesla planeja usar na Terafab, que é parcialmente o que estamos vendo aqui.
Então, esse design do IA5 tem a memória integrada bem ao lado do principal SoC de processamento. E novamente, todas essas pastilhas são encapsuladas juntas nesse substrato externo. E novamente, é provável que todo esse conjunto seja colocado em uma placa PCB maior no futuro, junto com outro IA5 para redundância. Mas isso é uma grande mudança em relação ao IA4 por causa da integração entre essa memória e a unidade principal de processamento. Agora, se você voltar ao IA4, vai ver que esses SoCs, esses chips individuais, são separados da memória propriamente dita, ou seja, a memória é colocada em uma PCB maior, mais distante do processador real, o que significa que a latência de memória do IA5 deve ser muito superior à do IA4. Essas conexões muito mais curtas entre o processador e a memória significam que as redes neurais vão ter acesso muito mais rápido a esses dados, o que resulta em maior largura de banda, eficiência e desempenho geral de inferência. E há muita especulação por aí sobre exatamente o que são esses chips de memória, mas sabemos que Elon e a Tesla já disseram várias vezes que o IA5 terá 9 vezes a capacidade de memória do IA4. E sabemos que o IA4 tinha 16 GB de RAM. Então, 9 vezes 16 significaria que o IA5 pode ter 144 GB de memória. E 144 no total dividido pelos 12 chips de memória em cada IA5 daria 12 GB por chip. Mas é aqui que eu acho que todo mundo está se confundindo. A maioria das pessoas pensa que o tape out significa que tudo isso que você está vendo agora está permanentemente travado, o que não é verdade. Tape out normalmente só significa que o layout dos transistores no próprio chip é o que realmente está travado. Então essa parte do meio aqui, o SoC, o processador principal, isso vai ser travado com o tape out. Mas são os passos depois disso, que é o encapsulamento avançado que mencionamos em vídeos recentes, onde a Tesla ainda vai ter bastante flexibilidade para combinar esse SoC com diferentes quantidades, tipos e configurações de memória nas laterais. Ou seja, hipoteticamente, a Tesla poderia usar essa configuração específica de embalagem geral do IA5 tanto para o Optimus quanto para os centros de dados. E então eles poderiam ter uma versão diferente, onde o processador no meio é exatamente o mesmo e o layout dos transistores é o mesmo. Mas talvez houvesse menos ou outro tipo de memória em cada lado. Porque talvez, para alcançar o condução sem supervisão, não precisem de tanta memória. Enquanto isso, algo como o Optimus talvez precise. E então, dado que essa é uma configuração com memória no encapsulamento para o IA5, essa parte da memória vem depois que o chip é realmente fabricado. E pessoal, se vocês têm acompanhado sobre o que o Elon tem falado repetidamente, sobre a rapidez com que eles planejam iterar entre diferentes opções de projeto com o Terrafab. Não digo que isso ocorrerá com o IA5, mas está claro que é o caminho que a Tesla quer seguir. No final das contas, eles querem poder testar diferentes configurações, layouts e tipos de memória, para ver o que realmente será melhor para o caso de uso específico deles. Um dos principais benefícios de a Tesla investir tempo nisso é poder eliminar tudo o que não é absolutamente necessário. Não confie só em mim. No final do ano passado, Elon afirmou que podemos reduzir o consumo de energia para cerca de 250 watts, o que é crucial para o Optimus. Ele se referia ao IA5. Vale notar que o IA5 é um chip de inferência feito para o software de IA da Tesla. Dito isso, ele atenderá muito melhor nossos propósitos do que qualquer outra opção disponível. Não usaríamos outro chip em nossos carros e robôs, mesmo que fosse gratuito. E novamente, um dos principais pontos aqui é que o IA5 tem a memória integrada, enquanto no IA4 a memória era externa. Isso significa várias coisas, mas principalmente que seja no Robotaxi ou Optimus, ele terá janelas de contexto melhores, podendo lembrar de mais partes da cena ao mesmo tempo. Além disso, ele pode acessar esses dados mais rápido. Os tempos de reação são melhores, a capacidade de entender cenas muito complexas é melhor, a eficiência geral é melhor, ou seja, o consumo de energia é menor, e assim por diante. E teve uma frase que Shinaka compartilhou no Is que eu preciso repassar. Ele disse, o chip que foi finalizado esta manhã não é um produto, é a cristalização física de 9 bilhões de milhas de física aprendida em transistores otimizados para as operações matemáticas exatas que a física exige. O software foi treinado na estrada. O silício foi criado com base no aprendizado do software. A fábrica que vai produzi-lo em massa está sendo construída na mesma cidade onde os carros que geraram os dados de treinamento são montados. O ciclo se fecha. Então, mesmo que o IA5 não chegue de fato aos veículos da Tesla, o mesmo vale para o Optimus. Tudo o que a Tesla desenvolveu, as redes neurais, os modelos de mundo e os simuladores, todos esses aprendizados ao longo de uma década na verdade ditaram o que o IA5 precisa ser,
E a Tesla está agora fazendo exatamente isso. E agora algumas pessoas estão dizendo, uau, isso vai realmente ser feito na Coreia por causa desse KR 2613. Provavelmente, as amostras e a produção inicial serão feitas na Coreia, mas a produção em grande escala ocorrerá nos Estados Unidos. Como Elon disse no fim do ano passado, versões um pouco diferentes do chip IA5 serão produzidas na TSMC e na Samsung, porque eles convertem os projetos para a forma física de modo diferente. O objetivo é que nosso software de IA funcione igual. Teremos amostras e poucas unidades em 2026, mas a produção em larga escala só no ano seguinte. O IA6 usará as mesmas fábricas, terá desempenho cerca de 2 vezes maior e deve ser lançado logo após o IA5. Espera-se produção em grande escala para meados de 2028. Mas eu só queria esclarecer que a produção em grande escala do IA5 certamente acontecerá nas fábricas da TSMC e da Samsung aqui nos Estados Unidos. Por enquanto, é provável que apenas as amostras venham do exterior. E só para você saber, há membros inteligentes da equipe no fórum Tech Power Up, dizendo que o DRAM deste IA5 parece ser memória LP DDR5X integrada ao encapsulamento. Em ambos os lados, há duas fileiras de módulos de memória SK Hynix LP DDR5X, cada uma com 3 módulos, o que totalizaria 12 módulos de memória por chip IA5. Agora, esses em particular teriam 16 GB por módulo, o que daria 192 GB em vez dos 144 que mencionamos anteriormente. Não está claro o que a Tesla usa aqui, mas isso não importa. A empresa vai escolher o necessário para realizar o trabalho. Às vezes lança uma isca para ver se alguém quer pescar mais fundo, só esclarecendo a terminologia, pois vejo algumas pessoas confundindo. Então, essa imagem do IA4, essa é a placa de circuito impresso, o PCB, que tem os SOCs IA, 2 deles na placa. Mas separadamente, o PCB na verdade faz parte de uma unidade maior, que é a ECU, ou Unidade de Controle Eletrônico. Então sim, o PCB é uma grande parte da ECU, mas é a ECU maior que realmente é instalada no carro e tem os suportes, alguma interface de resfriamento e outras peças. Então, tecnicamente, um PCB, o que você está vendo aqui, não é a mesma coisa que uma ECU. Antes de continuarmos, só mais um ponto sobre memória. No fim do ano passado, Elon disse que a decisão sobre os HBM, a memória de alta largura de banda, ainda não havia sido tomada. Com o aumento da proporção de parâmetros totais para ativos, ou seja, usados com frequência, o custo por unidade de computação útil e a computação por watt podem favorecer o uso de RAM mais convencional. Ou seja, na época, Elon pensava em não usar memória de alta largura de banda. E naquele dia ele também disse que você pode colocar mais RAM total na placa se usar memória normal, não memória de alta largura de banda. E é super barato. Talvez a memória de alta largura de banda ainda seja a melhor opção, mas usar HBM não é algo tão óbvio quanto muita gente imagina. E pelo que podemos perceber, parece que a Tesla decidiu usar DRAM convencional, padrão da indústria, em vez de uma opção mais específica. Memória de alta largura de banda, o que provavelmente reduz o custo e a complexidade e facilita a fabricação, porque esses processos de fabricação são mais simples do que os do HBM, o que significa que a etapa de empacotamento também será um pouco mais fácil. Essas decisões têm prós e contras, mas o principal é que a Tesla pode decidir livremente por ser verticalmente integrada. E neste momento a Tesla está com uma vaga aberta para engenheiro de processos sênior para deposição de elétrica na Terrafab. A fábrica reúne lógica, memória, encapsulamento, teste e produção de máscaras de litografia sob o mesmo teto, tudo otimizado para iteração rápida. Aqui diz que você será responsável pelos processos de deposição de elétrica em 3 famílias de chips, processadores de inferência de borda, chips resistentes ao ambiente espacial para satélites orbitais e memória de alta largura de banda. Grave essas 3 categorias, pois aparecerão com frequência nos próximos meses e anos. E outra vaga aberta agora, engenheiro sênior de processos para litografia na Terrafab. Só estou compartilhando isso porque já vi pessoas argumentando que a Tesla só vai precisar de máquinas DUV e não das máquinas EUV mais novas, mais capazes, mas mais difíceis de conseguir. Mas claramente a Tesla está planejando usar ambas, incluindo EUV. Desenvolver e qualificar processos de EUV e de Resist R5, e qualificar os scanners, tanto EUV quanto DUV, desde a instalação até estarem prontos para a produção. Então está muito claro que a Tesla realmente vai precisar dessas máquinas EUV da SML. Mas esse tape-out do IA5 para Elon e a Tesla é um marco enorme. As equipes vêm trabalhando nisso com dedicação há meses. Elon disse que tem sonhado com isso. E a verdade é que qualquer sucesso inicial do Optimus vai depender desse carinha aqui.
E eu sei que alguns de vocês ainda estão frustrados com o progresso do robotáxi e tudo isso, mas por favor, entendam que a base que a Tesla está construindo é realmente especial. Essas coisas levam tempo e não vão trazer resultados da noite para o dia. Mas vai chegar um momento, em algum ponto nos próximos anos, em que vamos olhar para trás e mal reconhecer a empresa em que a Tesla terá se transformado. E isso só será possível por causa de todo esse trabalho técnico, decisões de projeto e tomada de riscos que a Tesla assumiu. Perguntaram ao Elon as melhores e piores partes do tape-out do IA, 5. Ele disse que o melhor foi trabalhar com uma excelente equipe de engenheiros de hardware e software de IA. Foi bem mais divertido que ir a festas aos sábados. A parte menos incrível foi que tivemos que fazer várias concessões de design para avançar rápido, mas conseguimos finalizar o tape-out 45 dias antes do previsto. IA, 6 com memória LP, DDR6, resolve essas concessões de design e traz muitas novas ideias excelentes. Ela vai entregar o dobro de desempenho em relação à IA, 5 no mesmo tamanho de meio retículo, usando a fábrica de 2 nanômetros da Samsung no Texas. E a 6.5 vai melhorar ainda mais o desempenho, usando a tecnologia de 2 nanômetros da TSMC no Arizona. Observe que ambos os chips têm cerca de metade dos aceleradores de computação de IA dedicados às RAM. Então a largura de banda efetiva de memória é uma ordem de magnitude maior do que a largura de banda da DRAM para quaisquer cálculos no cache RAM. Agora, não querendo ser aquele cara, mas vou guardar essa explicação em termos leigos para o próximo episódio, porque tem outra coisa que eu queria relacionar exatamente com esse ponto. Então, se você estiver interessado, vai ter que ficar de olho nisso. Alexandre, que acompanha de perto os desenvolvimentos do FSD na Suécia, disse que a administração de transportes da Suécia reiterou que a aprovação do FSD válida para toda a União Europeia só vai se aplicar a veículos novos produzidos após a aprovação. Eles também dizem que ainda não receberam nenhum pedido da Tesla ou do RDW para aprovação nacional na Suécia, o que faz sentido. Isso só deve ocorrer no início de maio. Eles também disseram que não há cronograma para a aprovação em toda a União Europeia. O mais estranho é que o representante sueco afirma que os novos veículos que a Tesla produzir com base nessa decisão poderão ser registrados em toda a União Europeia. No nível da União Europeia e no comitê, as regras para a aprovação de veículos novos e não de veículos usados são tratadas. Ou seja, a atualização de veículos existentes é algo que está sob as regulamentações nacionais de cada país da União Europeia. Se você já tem um Tesla em um desses países da União Europeia, não precisa se preocupar. Eu imagino que a Tesla terá um processo para certificar os veículos existentes e, quando chegar a hora, enviar uma atualização OTA quando chegar a hora. Mas eu só queria deixar isso registrado como algo para você notar e manter em mente. E Jonas disse: acabei de receber uma resposta oficial do gabinete na Bélgica. A resposta basicamente informava que estamos analisando sua mensagem e que entraremos em contato se precisarmos de mais esclarecimentos. Mas eu só queria ressaltar que, enquanto alguns países podem demorar e esperar por um processo mais oficial de um comitê da União Europeia, outros países podem ser um pouco mais proativos e já estão analisando as questões agora. As primeiras avaliações do 14.3.1 são bastante positivas. Eu esperaria que essa fosse a versão que realmente será distribuída amplamente para toda a frota. E ela já começou a ir além do grupo de acesso antecipado. Zek afirmou que, com a versão 1.1, tudo ficou mais refinado e suave. Ele notou melhorias no preferência de faixa e nas preferências. Só vou acreditar quando ver, mas ele disse que o carro melhorou muito nos sinais de parada. Agora decide seguir, não hesita e não viu paradas duplas. Vou te dizer, se essa for a minha experiência com a 14.3.1, vou ficar pulando de alegria. Porque pra mim, isso ainda é uma das maiores irritações nesse momento. Como o Spencer comentou, nem tudo são flores. E quando você receber a atualização de software da primavera, aqui está um exemplo do que o Grok pode fazer. Ei, Grok, lembre-me de comprar ração para cachorro quando eu estiver perto de casa. Entendido. Lembrarei você de comprar ração de cachorro ao chegar perto de casa. Obrigado. Uma eternidade depois. Não esqueça de comprar ração para o cachorro. Obrigado por me lembrar. De nada. certo, isso é legal. Sobre o novo índice de segurança V3 da Tesla, há um post no blog com mais detalhes. Deixarei o link abaixo. A versão 3 avalia com mais precisão o risco futuro de colisão, usando dados de mais de 26,5 bilhões de milhas dirigidas. Agora, os fatores de segurança são medidos pelas milhas dirigidas sem o FSD, garantindo que sua pontuação foque no comportamento de direção manual.
Mas, novamente, as milhas dirigidas com o FSD ativado recebem uma pontuação de segurança de 100 e agora são incluídas no cálculo da pontuação de segurança com o FSD. Os níveis de risco atribuídos aos horários de direção noturna foram refinados com base nos dados mais recentes. A disponibilidade dos fatores de segurança depende do sistema de infoentretenimento e do hardware de direção autônoma do seu Tesla. Com a versão 3, os fatores de segurança valem só para a direção manual. Com o FSD ativado, sua pontuação é automaticamente 100. Benny no Arizona compartilhou um print mostrando que uma pontuação padrão de segurança 90 é usada para calcular o prêmio nos 2 primeiros meses. Então, o dele começou em $160 por mês, mas o prêmio futuro esperado, se ele mantiver o comportamento de direção atual usando o FSD com frequência, cairia para $180 por mês. Agora, infelizmente, isso ainda não está amplamente disponível, mas certamente é um sinal de que a Tesla continua ficando mais confiante com o comportamento de direção do FSD. E a pergunta que estávamos nos fazendo desde ontem, e quanto aos segurados atuais? Se você é segurado pela Tesla Insurance em qualquer estado fora da Califórnia, passará para a versão mais recente da pontuação de segurança no momento da renovação da sua apólice. Nesta página, eles trazem uma tabela para cada estado e as datas importantes para você. E pessoal, e as ações da Tesla hoje? Subiram 0,62%, chegando a $391,95. E claro, o NDX também subiu 1,4%, mas normalmente vemos um desempenho cerca de 2 vezes maior da Tesla, seja positivo ou negativo, em relação ao NDX, mas hoje foi um desempenho 5,4 vezes superior. Mas não vou especular sobre o motivo de ter havido alguma atividade incomum de opções. O volume foi muito maior do que o normal, cerca de 78% acima da média dos últimos 30 dias. Como disse antes, talvez o mercado precisasse de garantia de que a Tesla pode resolver a condução sem supervisão com o IA. 4, mas como sempre digo, raramente é só um fator. Mas eu acho que esses são os momentos em que os criadores de hype costumam dizer coisas como: "Ei pessoal, alguém sabe de alguma coisa?" O que, claro, eu acho que é possível, mas olha, só o tempo vai dizer. Então, por enquanto, apenas aproveite pelo que é. E não se esqueça, confira o Surfshark no link abaixo para quem estiver interessado. Sério, não posso agradecer o suficiente a todos vocês por apoiarem o canal dessa forma. Desejo um ótimo dia a todos e agradeço muito aos meus apoiadores no Patreon.